Olá, amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Estamos muito felizes porque estamos comemorando hoje o final da temporada 2019, porque iniciamos lá atrás em 2018. E estamos felizes, meus irmãos, pela oportunidade de participar de um programa tão grandioso quanto este. Você pode até perguntar, grandioso em quê? Vocês não têm, não têm tanta audiência assim, que falta modéstia é essa? Mas grandioso não é o nosso programa, é a iniciativa da TV Nova Luz em se tornar um centro virtual, em que você pode ouvir, participar onde quer que você esteja. Ô maravilha de internet! Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Adivinhe de quem nós vamos falar no nosso programa final de temporada. Só poderia ser de Jesus. Aí a pergunta é, esse programa tem a seguinte pergunta: quando é que você conheceu Jesus? Como e por que você passou a ser um cristão? Vamos pensar sobre isso? Primeiro vamos ouvir a nossa música. Rosália. Olá a todos, a música de hoje é Reflexão, do Joelson Brito. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece e entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, encontrar, é sofrer, e então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Jesus me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Então, Rosália, quando é que você se encontrou com Jesus? Quando Jesus nasceu, né, para mim, estava pensando aqui, eu acho que em muitos momentos, acho que todos os dias Jesus nasce um pouquinho para mim, né? Mas eu penso muito no período da evangelização infantil, né? No período que a gente teve a educação espiritual lá na infância, assim, como que era prazeroso saber que tinha um homem que não diferenciava as pessoas, né? Que acolhia todos, né? Uhum. E aí, bem pequena mesmo, Jesus nasceu para mim. E nasce todos os dias, assim, né? Nas oportunidades de ser melhor, né? Nas oportunidades de agir com justiça. Nós viemos de alguns programas falando sobre as bem-aventuranças e eu acho que a reflexão, como diz a música agora, né? Jesus me leva a pensar todos os dias em ser uma pessoa melhor. Por isso que todos os dias ele nasce dentro de mim, com certeza. Que beleza. E você, Soninha? Pois é. Você sabe que eu não sei direito? Porque
Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tinha um pensamento. Aí, conforme você foi falando, eu fiquei pensando, não, eu acho que ele nasceu antes. É porque a primeira coisa que me veio à cabeça do nascimento de Jesus foi quando eu tive meu primeiro filho. Porque eu acho que foi assim um momento mais maravilhoso da vida, né? É assim quando você sente que você é capaz de criar uma vida, né? Apesar de todo o medo, de toda coisa, é um negócio assim, já tem tanto tempo. E eu me lembro dos detalhes, né? Eu acho que foi o momento que eu vi pela primeira vez Jesus muito perto. Quando você começou a falar, aí eu me lembrei realmente de criança, né? Das coisas que foram acontecendo, das dificuldades da vida, né? Da vida muito dificultosa e, enfim, de ter superado tudo isso. Mas eu acho que isso é mais uma reflexão minha agora, de adulto, pensando na criança que eu fui. Mas eu acho que o nascimento do meu primeiro filho foi assim a primeira vez que eu pude ver Jesus de perto, né? Eu fico emocionada, né? Porque é um negócio, é tão importante, tão forte, né, Leila? E depois eu tive outro filho, né? E é outra vez, mas falar da primeira vez é assim uma coisa que você... Parece que a vida começou aqui. E eu acho que a vida, quando você conhece Jesus, a vida começa realmente. É quando a vida conhece para você, começa para você, né? A gente pode pensar aqui, quando que Jesus nasceu para Paulo, né? Para Saulo, naquela estrada de Damasco, né? Para Francisco de Assis, para Joana de Cusa, lá em Roma, né? Quando todo mundo pedia negue, negue, e ela continuou ali naquele momento, né? Jesus, eu sempre digo, meus irmãos, Jesus nasceu para mim quando eu conheci Allan Kardec. É impressionante, porque eu sou de uma tradição espírita, claro, meu pai era espírita, minha mãe nos aprontava para ir à missa. E eu estudei no colégio religioso católico. Então, aquele Jesus que me mostrava, eu me negava totalmente a acreditar. Não achava possível aquilo, eu como jovem rebelde, eu queria construir, mudar o mundo, achava que a fé atrapalhava, como todo jovem. E o meu pai, com muita pedagogia, ele começou a me mostrar um Jesus diferente. Ele me esperava, assim, às vezes à tarde, eu chegar da escola, ele falava assim, minha filha, olha que interessante, eu li aqui no Evangelho uma coisa que eu cheguei à conclusão que Jesus era capitalista, porque Jesus falava assim, quem muito tem, mais lhe será dado, e aqueles que não têm, até o que não tem lhe será tirado. Ele começava assim, então ele me aguçava. Falei, não, pai, mas não é possível, se ele viveu, ele não podia ser capitalista, e a gente discutia, né, a respeito daquilo tudo. Então eu digo assim, que Kardec me pegou pela mão e me levou até Jesus. Ele nasceu em mim a partir do estudo da doutrina espírita. É impressionante, que eu queria estudar para provar que nenhuma religião valia a pena. Nenhuma religião valia a pena. E acabei me encontrando com a lógica kardeciana, eu até me emociono também, que foi assim uma caminhada que eu fiz muito extraordinária para mim mesma. Porque eu busquei Jesus na igreja católica, e desculpa meus irmãos católicos, não encontrei ele ali. Não encontrei Jesus no Evangelho, na igreja evangélica. O meu padrinho, que eu amo assim de paixão, ele me levava na escola dominical para a gente cantar, um ambiente ótimo, maravilhoso, mas aquele Jesus eu também não aceitei. Então eu fui encontrar Jesus na lógica kardeciana. Então, se você tem dúvida, se Jesus ainda não nasceu, leia a codificação. Você vai ver que ele nasceu. Porque a lógica que Kardec traz de que, ainda que ele não tivesse existido, se isso fosse possível, quem que copilou tantos ensinamentos, não é? A obra que montaram em torno de Jesus, né? Agora está aqui uma historiadora que vai dizer para a gente quando é que Jesus foi aceito, porque os cristãos foram perseguidos 400 anos, né? Em que momento
que Jesus foi aceito, a verdade é que quanto mais a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos nos fizeram esse favor de copilar, de pegar aqueles ensinamentos que traziam lógica, porque se você é um ser pensante, você não pode pensar a respeito, se tudo te é mostrado como um mistério, então você não vai mudar a sua forma de ser. Né? Então, quando você encontra Jesus, olha, como diz Joana, você nunca mais será o mesmo. Né? Fala, eu acho muito interessante muitas passagens, né, da vida dele que a gente aprende, né, desde o nascimento, né, como que foi um acontecimento assim para a humanidade. Eu tenho uns colegas que eles falam, poxa, dentro do Islã, né, eles não comem porco, o judaísmo eles não comem porco, os indianos, os hinduístas não comem vaca, e Jesus nasceu numa manjedoura cheia de animais, e no dia de Natal vocês fazem churrasco. Aí eu fiquei rindo, achei interessante a crítica, analogia, porque são muitos né? animais em volta de Jesus, e na verdade é um despertar da gente também, né, desse cuidado que Jesus tinha com todos os seres. Né? E as testemunhas do nascimento na Terra são os animais. Né? E ali, desde pequenininho, como a gente lê nos evangelhos, que a gente estava conversando aqui em off, né, dos muitos evangelhos que existem, mas 4 são os evangelhos que são plenamente divulgados, né, pela Igreja Católica, é o de João, de Marcos, de Mateus e de Lucas, mostram um Jesus sempre atento ao todo, que sempre conversa com simplicidade, falando de fenômenos da natureza, né, utilizando exemplos simples para realmente atingir uma linguagem muito fácil. Na época do nascimento de Jesus, aí a história ela começa a questionar, por exemplo, quando que nasce Jesus, quando que nasce o Cristo, né? Que a gente estava conversando também off da diferença histórica, porque, por exemplo, como a Leila muito bem colocou, como que a gente está em 2019, né? Como que ser é esse que divide o mundo entre antes e depois dele? Não é possível que não tenha existido. É essa, né? Não é possível que ele não tenha existido. Né? Mesmo que diga que não existiu. Mesmo que digam, não tem como. São milênios. Milênios. A gente não encontra o corpo, a gente não encontra documentos, certidões de nascimento, porque não existia. Mas a gente ouve falar durante muito tempo as mesmas histórias de despertar. Então, é inegável hoje, inclusive para os próprios historiadores, mesmo sem o conhecimento físico, da existência de um homem, realmente, que revolucionou o seu tempo, né? Os judeus esperavam pelo seu Messias, pelo seu Salvador. Mas os judeus acreditam até hoje que esse Messias ele vai vir numa família abastada. Vai ser rico espiritualmente e materialmente. Né? Há o respeito pela figura de Jesus, mas não a crença que Jesus é o seu Salvador. Né? Nasce no meio dos judeus, porque já era uma cultura que acreditava em um Deus único. Então ele vem para nos mostrar realmente essa potência desse pai e dizer, o meu pai é o seu pai. Onde eu estou, você também pode estar. Né? É uma didática muito simples, muito amorosa. E segundo a história, por que ele ganha destaque? Porque diferente dos outros rebeldes ao sistema romano, Jesus era um rebelde do afeto. Tinha um componente... Ele não reagia, né? Ele agia, que é diferente. A gente reage em vez de agir. Né? E eu penso, inclusive, que, por exemplo, episódios como a quebra do templo é uma questão de interpretação. Né? Não acredito que foi tão violento, né? Como muitas vezes a gente interpreta, né? Mas para mostrar realmente, para exemplificar o que deveria estar na casa do pai, qual é a verdadeira riqueza, né? Então, são muitas informações assim que a gente pode pensar que, por exemplo, o homem Jesus, ele ganha muito destaque afetivo. E tem o Cristo. Tem uma diferença entre a missão de Jesus e o Cristo. Né? E o Cristo realmente é a missão. De Deus.
né? Muitos nomes, né? Messias, Yoshua, Jeová, Eu acho que de Deus, pegando por esse gancho do Jesus e do Cristo, é que a gente pode fazer, entender até melhor, né? Sim. Porque quando você fala de um homem que 2000 anos depois, você ainda fala nele, você ainda procura, porque tem todo o lado da fé também. Né? Sim. Se eu acredito, eu acredito. Sim. E ponto. Né? Mas Jesus, ele veio para trazer, vamos pensar na questão que ele veio para trazer a segunda revelação. Né? E ele veio para trazer essa amorosidade e para trazer a nossa reforma. Sim. E depois o Espiritismo veio para trazer a reforma íntima como a terceira revelação. E fazer essa mudança para que a gente consiga encontrar paz, né? Encontrar uma forma justa de viver, fazer um mundo melhor. E tudo isso, né, dentro de uma sequência que aí você começa a pensar assim, tá bom, não existiu Jesus dessa forma que falam. Vamos dizer que exageraram aqui ou ali, né? Mas e o resultado? Né? E o conteúdo da filosofia, né? O alcance. Você está me lembrando uma questão muito interessante, né? Algumas semanas atrás eu dei uma aula para o 6º ano e aí nós estávamos falando de cristianismo. E eu perguntei, como é que vocês imaginam Jesus? Desenha aí, pinta aí. Aí uma pessoa falou, não, Jesus era branco, louro, os olhos verdes. O outro, não, Jesus era negro. Aí um terceiro aluno falou assim, não, você pode pintar ele de preto, de branco, de laranja. Não importa, o que importa é que ele fez. Eu achei aquilo sensacional. Porque é exatamente isso. Porque assim, qual é a região desse homem, onde ele nasce? Na Palestina. Na Palestina, não tem como, né? Por um lado, porque as pessoas têm a pele bem morena, com os cabelos cacheados. Aí depois nós recebemos a informação, a história já começa a rastrear, de que dos 12 aos 30, Jesus começa a sua peregrinação. Como espíritas, como leitores da Gênese, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta, então ele sabe de tudo. Se tem alguém que mais se aproximou da onisciência de Deus, foi Jesus na Terra, né? Era o homem assim que olhava para você e sabia tudo sobre você. Mas a história, ela costuma rastrear Jesus, os passos desse homem, e pensar que ele lidou com essênios, ele lidou com muitos povos africanos, e geograficamente a Palestina fazia parte do continente africano. Então, quando a gente pensa num corpo de Jesus, hoje, historicamente falando, a gente pensa numa figura que é bem interessante, que quando ele passa pelo Egito, né? E a gente costuma brincar, bom, se Jesus fosse loiro de olhos azuis, fugindo do rei Herodes, no Egito, ele ia ser descoberto muito rápido. Imagina a Sônia, né? Lá, um monte de gente igual a Rosália e a Sônia lá, ia ser descoberto muito rápido. Lógico, não é verdade? Claro. Então a gente pensa que, por exemplo, essa figura física, né, como a Leila lembrou, nos programas anteriores, há 2000 anos, né, o Emmanuel, quando ele era Públio Lentulus, ele fala das características de Jesus, com o cabelo repartido ao meio, a moda pela moda nazarena. Na moda nazarena, desculpa. Mas não diz a cor, né? Ele fala, reflete a luz do sol, não diz que é louro. Então é bem interessante a gente também pensar que a gente muitas vezes lê, como meus alunos de 11 anos falaram, você vai pintar o Jesus como você quer, não como ele era. É verdade, né? Porque ninguém sabe, porque ninguém sabe como ele foi, né? Exatamente, é um rastro físico que e às vezes esse querer colocar como Jesus às vezes a gente às vezes pode pensar por conta de preconceito, mas não, é só da definição mesmo. Ter uma definição. Não é porque faz diferença ser de uma cor ou de outra, né? Quando a gente pega as artes, principalmente as primeiras pinturas de Jesus, ele é bem parecido com o povo palestino hoje, né? Quando a gente vê as figuras da época do rei Constantino, então a gente vê uma figura com a pele morena, com os cabelos cacheados, mas enfim, realmente a gente não sabe. Não dá para saber, né? O que a gente também brinca muito na história é que o Cristo nasceu
depois de Jesus. Porque o rei Herodes, quando faz aquele movimento de matar os primogênitos, historicamente seriam 3 anos antes do nascimento. Então, a gente costuma brincar sobre isso na história e diz, por exemplo, o próprio Natal, né? O nascimento de Jesus é um nascimento simbólico. Foi todo acomodado, né? A gente não tem certeza de uma data. A Sônia, a gente sabe por causa da certidão de nascimento. Quando desencarnar, vocês vão saber por causa da certidão de óbito. E nós sabemos também, né, Rosália, historicamente falando, que para que o cristianismo fosse aceito como uma religião, digamos assim, foi preciso fazer uma adequação com os deuses pagãos. Foi preciso fazer aquela adequação com os judeus, realmente. A data com as crenças judaicas, exatamente. Né? O nascimento de Jesus, ele, segundo a história, ele é o mesmo do deus Mitra, que era um deus muito cultuado aqui na América, né? Então, é como se ofuscasse esse culto a um deus pagão, né? Mas Jesus nasce para nós todos os dias, né? Como nós começamos o programa. Então, essa questão desse nascimento físico, ela acaba se tornando irrelevante quando a gente pensa em todo o conteúdo moral. Como que um homem, filho de um carpinteiro, né, e de uma mulher nova, bem nova, Maria bem nova, consegue aos 30 anos agregar tantas pessoas e dizer que a sua revolução é uma revolução pelo amor. E quantas pessoas morreram por ele, né? A verdade é que Jesus, ele morreu realmente na cruz. A gente sabe que ele foi sacrificado e ele não reagiu porque ele trouxe a certeza da imortalidade da alma. Ele veio para tudo uma lição, né? O maior recado do mestre, eu acho que foi exatamente a ressurreição. Sim. Como as pessoas chamam de ressurreição, o aparecimento do Cristo, e isso é impressionante, que todos os espíritos vieram corroborar essa informação, que ele realmente desencarnou ali na cruz e que ficou 40 dias, depois apareceu primeiro para Madalena e ficou ali 40 dias preparando o seu colegiado, né, para que fosse divulgado os seus ensinamentos. Qual foi o ensinamento maior que Jesus queria fundamentar toda a sua tese, digamos? Eu acho que é a revolução pelo amor mesmo. Exatamente. É um amor, assim, impressionante mesmo, né? Que a gente costuma ler no Evangelho que o amor cobre a multidão de pecados. Olha que interessante, ele não apaga, ele não diz que não existiu. Olha, repara, né? Não diz, mas ele fala, olha só, você também pode ser isso. Eu acho que é uma revolução impressionante. Convidar os amigos com muitas posses e dizer, olha, vem de tudo que tens. O que ele está sugerindo, né? De capitalista não tem nada. Não tem nada de capitalista. Larga tudo e até vem porque, comigo. Quando ele falou esse texto, a quem muito dado, mais ainda lhe será dado, ele está falando em conquistas morais. Sim, o tempo ele não está inteiro. falando em conquistas materiais. Sim. E meu pai sabia disso, ele queria Era instigar, te desafiar. me pescar por ali, pelo raciocínio, né? Vamos pensar, minha filha, né? Então a gente é muito grato, nós somos do Ocidente, nós somos muito gratos à figura amorosa de Jesus na nossa vida. Porque se nós fôssemos do Oriente, talvez a gente fosse grato a Buda, a Maomé, a Confúcio, todos aqueles grandes filósofos, né? Precursores mesmo do mestre, nós achamos isso, porque os espíritos nos disseram, através da terceira revelação, que não existe nenhum espírito maior do que Jesus. Sim. E ele dizia com toda humildade, vocês vão poder fazer isso que eu faço e muito mais. Sim. Mostrando que existe uma caminhada evolutiva. Existe uma evolução. E que exatamente. nós todos somos irmãos. Então a mensagem de Jesus, o Cristo de Deus, digamos assim, foi fundamental na nossa transformação moral, na minha principalmente. Porque eu fico imaginando, se eu não conhecesse esse mestre, qual mestre me responderia a todas as minhas ansiedades?
do porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, por que a gente sofre tanto e por que as diferenças de sofrimento são tão gritantes. E é né? interessante porque quanto mais a gente duvida disso, mais precisa estudar e pesquisar sobre isso, né? E aí, muitas vezes, acho que algumas pessoas nem procuram se aprofundar com medo de descobrir que não é bem assim, né? Que não é bem como eu penso. Então, deixa eu pensando aqui. Eu me lembro do Augusto Cury, né? Que ele diz para todo mundo, né? Que ele se considera o maior ateu que já existiu. E, no entanto, quando ele começou, aí foi estudar Jesus exatamente para poder ver, não, isso está tudo errado. Eu vou provar que este homem não existiu. E aí começa a estudar e começa a descobrir Jesus nessa amorosidade. Não pode, não existe. Não tem como, né? Não tem como não existir. Interessante que o Haroldo Dutra, também, que eu gosto muitas vezes de ouvir Haroldo Dutra, e lá no Congresso, ele falou uma coisa muito interessante que eu achei. Ele disse que Deus ia mandando os missionários dele paulatinamente, desde Abraão. Todos eles vinham com uma certa missão, uma realização a complementar, né, ajudar o nosso crescimento. E que Jesus, por fim, Deus mandou uma consciência. Que Jesus foi a consciência, a maior consciência que já passou pela Terra. Porque se naquela época ele podia pegar o lodo, misturar com a saliva dele e curar um cego de nascença, ele já conhecia todo o sistema químico possível de realizar, né? Ele já conhecia, se ele podia caminhar sobre as águas, levitar, se ele podia transformar a água em vinho, se ele podia realizar todos esses feitos, é porque ele tinha aprendido. Sim, sim. Por isso ele dizia, vocês são filhos de Deus também e vão poder realizar tudo isso. E muitas vezes ele, quando curava, mais de 28 curas, que nós estávamos falando aqui em off, quando ele curava, ele dizia, vai e não erres mais, a tua fé te curou, mostrando a relação que existe entre os nossos equívocos e a dor que se aproximam de nós, né? As dores que se aproximam de nós. Então é maravilhoso, meus irmãos, nós estamos já na nossa hora, né? Vamos cantar mais um pouco. Nós queremos desejar a vocês um Natal muito cheio de Jesus. Não importa se a sua mesa não está farta, isso é bobagem, meus irmãos. A gente se alimenta de amor. Não importa realmente se você não está com o vestido que você gostaria de estar, ou com a roupa que você gostaria de trajar. Não importa se você é morador de rua hoje. Não importa se você perdeu o seu amor, ou se você pensa que perdeu o seu filho. A gente não perde nunca nada. Então, o Natal de Jesus, nós temos que comemorar a vida em abundância. Mas a vida em abundância não é prato cheio, nem celeiros abarrotados. A vida em abundância é a alegria de viver, de estar aqui e agora, comemorando o nascimento desse grande mestre, que tinha um amor, como disse a Rosália muito bem, desmedido por todos nós. Vamos ouvir a música. Posso me despedir? Aí a gente termina com a Rosália. Né? Despede, que aí você já que você já deu Feliz Natal, É. Deixa eu também falar. Pois é isso também que eu desejo, né? Que nós possamos lembrar todos os dias desse novo ano que Jesus está muito mais perto do que a gente pensa. Porque a gente coloca Jesus muito distante. Primeiro, eu acho que a gente comete o erro de colocar Jesus como uma divindade. E isso já distancia. Jesus, apesar de ser o espírito mais puro da terra, ele se fez homem e ele mostrou a todo tempo o que nós podemos ser. E disse, deixai brilhar a vossa luz, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Ele não estava querendo dizer que nós somos deuses poderosos, maravilhosos. Ele estava querendo dizer isso que a Leila falou. Nós vamos conseguir fazer tudo o que Jesus fazia. É claro que tem uma caminhada, tem um tempo, porque ele já é um espírito puro e nós somos apenas espíritozinhos aprendizes. Então, que a gente possa, nesse Natal, refletir sobre isso. E se você não tem
a coisa material, você pode ter o amor, você pode perdoar aquele que te machucou, como a gente tem dito aqui no programa, no último programa, a Rosália nos falou, num dos últimos programas, não é a expectativa, não é o que o outro te faz que te fere, é a expectativa que você tem do outro que te machuca. Então vamos aprender a perdoar a nós mesmos, abraçar, ter misericórdia, enfim, fazer um ano novo muito lindo e que nesse Natal você possa abraçar todos os que estão à volta, os seus amores, e se abraçar muito, e abraçar Jesus, porque Ele está aí do seu lado o tempo todo, viu? Então, um Feliz Natal e aproveitando um Feliz Ano Novo também para todos. Isso aí. Lembrando que dezembro é um período que a gente está com o coração mais aberto, né? Para receber essa espiritualidade e a sensação de que Jesus está mais próximo de nós. Então é um momento da gente realmente refletir sobre em que momento Jesus nasceu na nossa vida e para a gente também se aprontar para nascer para Jesus, para contribuir com a obra de Jesus, que é uma obra de amor, né? Como Jesus bem nos lembrou, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então que nós, nesse ano que vai vir, tenhamos os melhores olhos, né, sobre as pessoas, sobre a natureza, sobre o nosso planeta. E vamos refletir. Vamos. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar nesse mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender que estar com Jesus no caminho é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer, e então me levo a pensar no meu viver, refletir em paz. Jesus me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Feliz Natal, né? Feliz Natal para todos. Amigos da TV Nova Luz, do programa Jesus Cuidando de Você. Obrigado pela participação de todas nessa temporada de 2019 e desejamos a todos que estão sempre conosco e aqueles que virão fazer parte da nossa maravilhosa TV Nova Luz, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e começaremos e retornaremos no primeiro sábado de fevereiro, deve ser dia 1º. Obrigado e até lá. E que o amor nos una e a luz nos proteja. Feliz Natal! Feliz 2020! Tchau, gente. Beijo.